Jesus o Cristo, em seu magistério, desenvolveu uma pedagogia bastante assertiva, cheia de referenciais, realizada em diferentes momentos e contextos. Uma metodologia adaptada à mensagem, à compreensão do povo e das pessoas. Ele partia do conhecido para o desconhecido. Jesus Cristo, em seu ministério terreno, teve uma intensa e extensa atividade pedagógica de ensino. É de história. Pedagogia é a ciência que estuda o processo de ensino-aprendizagem. Andragogia é o estudo para adulto. Se estuda como compreender melhor este adulto que é cheio de experiências, o vivido, a sua realidade, e busca estratégia para esse ensino. Andragogia. Temos também a reutagogia, que é um ensino em que o aluno ele é protagonista em tudo e o professor apenas um facilitador. Na atualidade, na contemporaneidade, existem várias linhas, várias tendências da pedagogia, como o construtivismo, o comportamentalismo, o tradicional, a renovadora progressista, a escola tecnicista, crítica social, interacionista, a liberal, a libertária e a perspectiva renovadora transformadora. Abordagens pedagógicas que priorizam talentos, artes, a natureza, a questão emocional, a inovação, a experimentação e também a identificação. Existem as pedagogias alternativas que valorizam o ensino, métodos de ensino para a educação infantil, a educação fundamental e para o ensino médio. Pessoal, existem vários pensadores que pensaram teorias para essas questões, como Pestalozzi, Freinet, Diel, a Emília, Paulo Freire, Vygotsky e Piaget. Existem as metodologias ativas que buscam promover no aluno uma questão de uma aprendizagem mais interna, mais dele, para buscar autonomia, para buscar uma reflexão através da problematização, do trabalho em equipe. E o professor, nesse sentido aí, ele é apenas um professor ativador, moderador, um facilitador. Traz muitos benefícios, como uma empatia, uma confiança, uma responsabilidade, um protagonismo, um senso crítico e uma aprendizagem envolvente. São métodos e didáticas para facilitar o ensino-aprendizagem que nós chamamos de metodologias ativas na contemporaneidade. O ministério docente de Jesus o Cristo foi mais do que o de milagres e o de pregações. Jesus falava e ensinava com muita autoridade, conforme está em Mateus 7, 28 e 29. Ele tinha vários métodos, Ele tinha seguidores e discípulos continuadores. Os métodos que ele possuía eram variados, O método discursivo, fundamentado nas escrituras, O narrativo, onde ele expunha suas ideias. Esse método, ele também utilizava o reino animal, o reino mineral, o vegetal, a vida doméstica, a vida política, econômica, social. Jesus Cristo era muito criativo. No método demonstrativo, ele utilizou de crianças para demonstrar o reino de Deus. E no método em que ele lavou os pés dos discípulos para ensinar a humildade. Sua didática alcançava crianças, jovens e adultos. Ele transmitia o seu conhecimento magistralmente. Ele tinha suas ferramentas, seus recursos diversos, reunia pessoas em situações de aprendizagem. Várias formas de ensinar,
para diferentes públicos, né? Ele mantinha e manifestava, ministrava suas teorias com muita simpatia e as pessoas tinham interesse em aprender. Ele ordenava: vem e segue-me. E falava para todo tipo de pessoas, para o agricultor, para o pescador, o soldado, o doutor, o religioso, para o coletor de impostos, para o médico. Jesus era reconhecido por todos. Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Ao longo da história da humanidade, surgiram vários mestres, vários educadores que desenvolveram métodos, mas para a vida terrena, como os filósofos da Grécia Antiga, Sócrates, Aristóteles, os educadores romanos, Cícero, Sêneca, Quintiliano, Confúcio, na China, Brahmanes, na Índia, né? Todos eles escreveram para a vida terrena. Mas Jesus desenvolveu uma pedagogia para o reino de Deus. E ele então estimulava, e ali ele desenvolvia um aporte teórico, metodológico do ensino e aprendizagem que estão nos evangelhos na Bíblia Sagrada. Vejam só, e ele também falava sobre os direitos da vida e vai enfatizar o pão, a misericórdia, a comunhão fraterna, a mesa para todos, uma reflexão, ação que promovia muitas mudanças para o reino. Jesus tinha uma originalidade, uma autoridade, uma espiritualidade, uma bondade e uma humildade. Um grande ensinador. O Sermão do Monte, ele é apresentado em Mateus capítulo 5 até o capítulo 7. Ali estão as práticas dos ensinos de Jesus para o reino, onde ele explica valores, palavras, dignidade das pessoas humanas. Ali Jesus trava diálogos, ele fala, ele ouve, ele participa. E outro, seu ensino parte da realidade para ensinar. Sua pedagogia era libertadora, garantia a autonomia e maturidade das pessoas. E tinha muito conteúdo teórico e prático. Dar vez e voz a várias pessoas no seu ensino para o seu reino. E ele também dava muitos exemplos, como na sua conversa com a mulher samaritana à beira de um poço, na sinagoga, nas conversações com as pessoas, e no caminho para Emaús tinha 2 discípulos, e ali ele trava uma conversa, ele trava um diálogo, apresentando suas ideias, suas teorias, e os 2 discípulos ouviam e participavam da conversa também. E outro, ele criava situações, né, para as pessoas pensarem, para que elas pudessem articular, refletir e questionar. Este era o grande mestre. Jesus usava vários recursos pedagógicos, como provérbios, paradoxos, ironias, hipérboles, trocadilhos, alusão, metáforas, enigmas, símile. E ele era um sucesso. Jesus era um sucesso na arte de ensinar. Usava vários recursos para ensinar sobre sal e luz, senhor e servo, aves do céu, lírios do campo, comer, vestir, trabalho, semeadura, árvores e frutos, os costumes e práticas culturais daquela época. Jesus atraía multidões, muitas pessoas vinham sedentas para ouvir os ensinos do Cristo. O mestre, ele era um excelente contador de história e utilizava das parábolas, que é um gênero literário. Muitas histórias tiradas da realidade, do cotidiano dos ouvintes, eram temas variados, interrelacionados com teologias. Eram breves narrativas com conteúdos alegóricos, com certeza, com o objetivo de transmitir os ensinamentos do mestre e ensinar lições espirituais, ilustrações e situações do dia a dia para aquelas pessoas. Foram no total 45 parábolas que ele contou sobre o reino
de Deus e sobre a relação das pessoas com esse reino. Por exemplo, a parábola do bom samaritano, a parábola do filho pródigo, do fariseu e o publicano, o joio e o trigo, a parábola da ovelha perdida e outras tantas. O mestre da aprendizagem usava todos os meios possíveis de comunicação. Não havia lugar fixo para ele ensinar. Na sinagoga, no campo, nos montes, à beira dos poços, nas casas, no barco, caminhando, no templo. Estimulava a inteligência, ele curava a alma, desenvolvia o emocional das pessoas, valorizava a vida, pregava nas casas, todo e qualquer lugar era fundamental para o seu ensino. O lar das pessoas era onde deveria se desenvolver o ensino religioso, que era essencial. A pregação, o ensino era contextualizado no espaço e no tempo. As pessoas, o pessoal, o social, o cultural, era inteiramente ensinado por Jesus Cristo para essas pessoas. O Rabi da Galileia e o seu ofício pedagógico. Perito na arte de ensinar, Jesus tinha suas preleções, suas conversas, seus discursos, suas dramatizações e suas tarefas. Elas eram extraordinárias. Né? E ele tinha uma questão muito séria. Ele derrubava barreiras culturais, étnicas, barreiras de gêneros, valorizava aquilo que era das pessoas, quebrava barreiras políticas, religiosas, né? Agia com muita amabilidade, espontaneidade. Jesus ensinou o caminho da tranquilidade e encontrava paz nas pessoas e dava paz para as pessoas e nunca desistia da vida de cada pessoa. Em toda a sua vida, Jesus Cristo ensinou. Ao longo do seu ministério terreno, ele inspirou, ele vivia com as pessoas e ele ensinava as pessoas no meio das pessoas. Esse era o Cristo, o ensinador. No Novo Testamento, os mestres eclesiásticos, os apóstolos, os pastores, os mestres, os presbíteros, eles estavam na igreja. E a igreja é uma comunidade pedagógica, é um lugar de ministério de ensino. Né? E é em Cristo que a integração, a integridade da educação se encontram, porque nele está a sabedoria e o conhecimento. Ele ensinava e ensina, e ele caminhava com as pessoas. Hoje em dia, ele caminha conosco. A sua pedagogia é no caminhar. Em suma, encerrando esse nosso vídeo, vejam só, a pedagogia, os métodos, as didáticas, os recursos no ensino de Jesus o Cristo são tomadas como referenciais pedagógicos nos dias atuais, na contemporaneidade. Muitas das coisas que ele disse e fez servem como modelo para os educadores cristãos e não cristãos na atualidade. A pedagogia de Jesus, o Cristo, o mestre extraordinário, é o solo confiante. Forte abraço e é de história.